Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, escala. Luli, ultimamente eu tenho ouvido falar muito em escala, mas parece que o termo mudou de sentido. Antigamente se buscava a escala global, e agora? Pois é, antigamente a ideia era conquistar o mundo. Hoje a escala mudou. A pandemia, obviamente, acelerou muitas coisas, mas não foi só a pandemia. Muita gente já vinha reclamando do poder dos gigantes, Seja um gigante como a Walmart nos tempos físicos, que ele matava a lojinha local, seja um gigante como a Amazon nos tempos digitais, que ele mata a lojinha local. Então, antigamente, se a gente buscava a escala internacional, se o grande modelo era ter filiais em vários países, conquistar o mundo, agora se procura muito a escala humana. O que você quer dizer com escala humana? A escala humana é muito fácil de compreender. É aquilo que um ser humano é capaz de ver, viver, experimentar. Então a gente diz que, por exemplo, uma cidade que tem escala humana é uma cidade que o indivíduo acordaria de manhã cedo, sei lá, 5:30 da manhã, e começa a caminhar e ele consegue atravessar a cidade até chegar à noite. Isso é uma cidade que tem até 50 mil habitantes, até 100 mil habitantes. Mais do que isso, você começa a ter uma escala desumana. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem problema muito sério de escala. Por quê? Porque, boa parte das vezes, quem governa a cidade não tem noção do que está acontecendo nas áreas mais extremas da cidade e, portanto, privilegia a área que ele conhece. Então, a escala humana vai mudar muito isso. Então, a globalização acabou? Não, a globalização não acabou. Na verdade, quando a gente fala da escala humana, e o digital permite fazer isso muito bem, é você ter grupos pequenos, estruturas pequenas de escala, sabe? É você privilegiar o comércio pequeno. Então, o que seria uma loja em escala humana? Uma loja em escala humana é uma loja que você consegue entrar e no espaço de 1 a 2 horas saber tudo o que tem na loja. Então, uma loja de departamento já é muito mais uma fábrica do que uma loja com escala humana. Então, a ideia da escala humana não é que ela acaba o produto globalizado, mas ela valoriza mais, ela coloca pesos diferentes em produtos que estão mais próximos, em produtos que são sazonais, em produtos que são de produtores locais. E o digital ajuda você a chegar melhor naquela lojinha pequena, naquela lojinha que, se bobear, faz um produto muito melhor, mas está escondida num cantinho qualquer. Se você pensar, um bom problema hoje, um grande problema hoje que a gente tem é a quantidade de produto chinês que invadiu a feirinha local. Então aquelas feirinhas de artesanato que eram muito ricas, que você descobria coisas muito criativas, muito novas, hoje estão lotadas de produto chinês. A ideia da escala humana é remover esse produto, que normalmente é um produto de péssima qualidade, de plástico, etc., desse tipo de feira, e revalorizar o artesão local. Isso pode ser muito bacana. Isso me parece muito escandinavo para mim. É verdade, A primeira ideia que passa pela cabeça é Suécia, Finlândia, Dinamarca e tal, mas na verdade não, Qualquer pessoa com um pouquinho mais de idade lembra que Embu das Artes era muito mais legal quando você tinha menos produto globalizado. As próprias feirinhas, como as feirinhas locais das praças, em São Paulo tem muitas delas no sábado, no Bexiga, em Pinheiros, elas eram muito mais bacanas. Então, hoje em dia, o que acontece? O sistema digital, grandes marketplaces como Americanas, como Mercado Livre, permitem que a lojinha tenha um poder muito grande. No caso do Mercado Livre, melhor ainda, porque o Mercado Livre não tem a loja dele. Então ele não valoriza a loja de ninguém. E uma loja pequena e uma loja grande podem competir na mesma coisa. Agora, é claro, se você está falando de um abajur de plástico, obviamente que a loja grande vai ter a vantagem da escala. Mas se você está falando alguma coisa personalizada, artesanal, específica, bom, aí a loja pequena vai ter muitas vantagens e pode ser muito mais rico. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori.
Eu vi que o tema de hoje é colecionadores, bibliófilos e suas idiosincrasias. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Para discutir a questão do bibliófilo e do colecionador, eu selecionei uma passagem bastante conhecida de Umberto Eco. Apesar de muitos ouvintes já terem provavelmente ouvido esta história, eu penso que ela ilustra muito bem as idiosincrasias do nosso autor e, também, o significado que tem para ele colecionar livros. Assim escreve Umberto Eco. Naturalmente o bibliófilo, e até especialmente o que coleciona livros contemporâneos, está exposto à insídia do imbecil que entra na sua casa, vê todas aquelas prateleiras que você mantém e pronuncia: "Quantos livros? Já leu todos?" A experiência cotidiana nos diz que essa pergunta é feita inclusive por pessoas de quociente intelectual mais que satisfatório. Diante de tal ultraje existem, que eu saiba, 3 respostas padrão. A primeira bloqueia o visitante e interrompe qualquer relação, e é: "Não li nenhum, do contrário, por que os teria aqui?" Esta, porém, gratifica o importuno, lisonjeando sua sensação de superioridade, e não vejo motivo para lhe fazer tal favor. A segunda resposta precipita o importuno em estado de inferioridade e dispara: "Mais, caro senhor, muito mais." A terceira é uma variação da segunda, e eu a uso quando quero que o visitante caia em doloroso estupor. "Não", digo, "os que já li eu mantenho na universidade. Estes são os que devo ler até a próxima semana." Como minha biblioteca milanesa tem 30.000 volumes, o infeliz se limita a antecipar o momento da despedida, alegando compromissos repentinos. Professora, esta é a resposta de um bibliófilo, mas o que diria um colecionador? Boa questão. A primeira observação que podemos fazer é que dificilmente alguém compreende por que um colecionador coleciona um tipo de objeto. Por exemplo, garrafinhas miniaturas de refrigerante, selos, ou todos os objetos ao mesmo tempo. Bem, Mittat, o personagem do documentário dirigido por Pedrinho Esmer, ainda em exibição na plataforma MUBI, dividia sua coleção de objetos em 2 categorias: o que ele podia e o que ele não podia colecionar, e nesta segunda, o preço e o tamanho, ele não tinha mais espaço em seu apartamento, definiam as escolhas. Tudo isso fazia de sua coleção uma lista interminável e vertiginosa de objetos que, a rigor, não formavam nenhum conjunto. Donde a segunda observação: se alguém entra em um apartamento abarrotado de objetos, certamente terá a imagem do caos e, talvez, após o primeiro impacto, detenha-se sobre ele para encontrar o seu possível nexo. Porém, diante de uma biblioteca, a ideia primeira é a da leitura, antes mesmo da posse do livro. Mas colecionadores e bibliófilos são movidos pela posse. E há aqui uma diferença. Colecionadores especializados tendem a esgotar o objeto da coleção, ou a se enfastiar com o acúmulo desses objetos. Às vezes, eles até vendem a coleção completa. Bibliófilos dificilmente se cansam, pois, quando o acúmulo os satisfaz por um determinado momento, ainda resta o prazer da descoberta e o prazer da leitura. O bibliófilo é capaz de amar até as brocas que rendiriam as folhas. E para fechar com chave de ouro, cito novamente Umberto Eco: por amor a um livro, a gente se dispõe a qualquer baixeza. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O Ciência e Esporte desta semana homenageia um ex-aluno e professor da USP,
tido como precursor da tecnologia e ciência do esporte no Brasil. Professor Santiago, quem foi o professor Euclides Custódio de Lima Filho? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna vamos falar do professor Euclides Custódio de Lima Filho, uma figura importantíssima, um médico formado aqui na USP de Ribeirão Preto. Ele teve passagem aqui em Ribeirão Preto, foi docente aqui. Também teve passagem por São Paulo, São Carlos, Rio de Janeiro e encerrou sua carreira na Unicamp, tendo aposentado no Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação e depois fazendo uma contribuição muito importante na criação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, onde também foi um criador aí do Laboratório de Instrumentação para a Biomecânica, o LIB. O professor Euclides foi um entusiasta na medicina com aplicações em modelos matemáticos, na matemática, mas que também contribuiu muito para a ciência do esporte. Só lembrando que essa coluna eu estou falando principalmente sobre o livro Modelos Matemáticos em Ciências Não Exatas, que é uma homenagem a Euclides Custódio de Lima Filho, a qual eu tenho um capítulo junto com o meu orientador de doutorado, que foi orientado pelo professor Euclides em seu doutorado, que tem diversas aplicações de matemática e parte biológica. E então, dentro dessas aplicações, existe um volume 2, e em todas elas tem aplicações relacionadas ao esporte. Então, o professor Euclides, muitos não devem conhecer, mas ele é um precursor aí da biomecânica. Ele ajudou a criar a Revista Brasileira de Biomecânica, a Sociedade Brasileira de Biomecânica, e foi das pessoas que deu o pontapé inicial para aplicações dessas partes tecnológicas e até mesmo de coisas relacionadas a cálculos que estão envolvidos em parte biológica e também no esporte. E isso é muito importante porque mostra realmente a contribuição de diversas áreas para a ciência do esporte. E como um médico e estudioso da matemática contribuiu para a ciência do esporte? Olha, eu poderia ficar falando sobre o professor Euclides, apesar de não ter conhecido muito bem ele. Eu conheci ele num congresso de biomecânica, em algumas passagens minhas, durante o meu período de graduação e mestrado, lá que eu passava pela Unicamp, entre Unesp e Unicamp, mas eu achei muito importante contar a história dele aqui e que está nesse livro, no livro 1 do Modelos Matemáticos em Ciências Não Exatas, no prefácio que tem a ata de uma congregação da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, onde o professor Lourenço Galo Júnior comunica a perda do professor Euclides e apresenta um histórico do professor Euclides. Mas eu acho isso muito importante porque alguns alunos e até mesmo um ex-aluno, que agora é professor na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, me perguntou quem são os precursores, as pessoas que trabalham com tecnologia e ciência do esporte. E eu fiz questão de falar que tudo isso, em boa parte, teve início pelo professor Euclides, que fundou a Sociedade Brasileira de Biomecânica, era um apaixonado por esporte desde a época aqui de Ribeirão Preto. Então eu tenho certeza que todos que conheceram o professor Euclides e conhecem da sua história, ficarão muito felizes e saberão mostrar aí a importância, quando assistirem essa coluna, do professor Euclides para a ciência do esporte. Essa é uma homenagem muito singela, mas merecida por uma pessoa que contribuiu tanto para a ciência do esporte no Brasil e até mesmo no mundo. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Às vésperas de deixar o governo, Donald Trump decide retirar as tropas do Afeganistão, deixando o país nas mãos do Talibã. Comenta a professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Ontem, dia 19 de novembro, após 4 anos, finalmente foram anunciadas as conclusões de um relatório
que implica as forças especiais australianas em crimes de guerra no Afeganistão, isto é, o assassinato de 39 civis, mulheres e crianças. Apurações como esta são louváveis, embora seus desdobramentos práticos demorem para se efetivar. Mas há um outro crime contra a humanidade de proporções gigantescas que está para ser cometido no Afeganistão. Será a descoordenada e súbita redução das tropas americanas no país, que vão se tornar a metade ou mais do que a metade e se limitar apenas à defesa de embaixadas. Isto significa, na prática, um sinal verde para que o Talibã retome o país. A decisão foi tomada por Donald Trump e, vejam só, deve entrar em vigor 5 dias antes dele passar o governo para Joe Biden, em 15 de janeiro. Há unanimidade sobre o absurdo desta medida intempestiva, cujo resultado será apenas criar o vácuo necessário para que Talibã e o famigerado Daesh, ou Estado Islâmico, que agora são inimigos e concorrentes, mergulhem o país em um caos ainda maior do que o vivido nestes 20 anos. Generais americanos criticam em peso esta saída abrupta, que comparam a constrangedora fuga de Saigon. O secretário de Defesa, Mark Esper, foi demitido por circular um memorando contrário a tal medida. E o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, caracterizou a iniciativa trumpiana de desastre, mesmo porque as forças da OTAN dependem em larga escala para logística e transporte das tropas americanas. Embora Trump não seja o responsável por deflagrar esta infeliz política de ocupação, ele vai legar ao Afeganistão um futuro de terror e horror. Invadir e desestabilizar países nunca foi estranho à diplomacia norte-americana. Mas retirar-se na pior hora é coisa de Trump. Sim, no momento em que as negociações de paz entre o governo afegão e o Talibã, iniciadas em setembro, estão paradas e os atentados do Talibã aumentam e se alastram. O mais notório há poucos dias foi contra a Universidade de Cabul. Mas como o Talibã controla, ou diz que controla, 70% do país, houve, nos últimos dias, uma enxurrada de ataques letais em pequenas cidades e zonas rurais, em casamentos, festivais de agricultura, festas, onde quer que houvesse alvos civis. Trump realizará, enfim, sua promessa de trazer os soldados para casa. America First. O Afeganistão, nestes 20 anos, viveu sob um estado de guerra interna crônica. A partir de fevereiro, com a volta do Talibã ao poder, a paz será instaurada. Mas é bom lembrar, será a paz dos cemitérios. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades, educação e direitos. Empolgados todos nós, cidadãos brasileiros, com o Brasil diverso, devidamente representado nas vereanças,
das metrópoles, das capitais dos estados federados e em muitos municípios. Elegemos vereadores, muitas mulheres, homens negros, mulheres negras, pessoas trans. A diversidade da população está representada nas casas legislativas. E é bom lembrar os compromissos dos governos municipais com a efetivação dos direitos sociais. A belíssima Declaração de Direitos Sociais do artigo 6º da nossa Constituição tem tudo a ver com a prestação de serviços públicos pelos municípios, onde aguardamos que essa diversidade representativa do povo faça a diferença. Professora, o que acontece quando não há um representante político compromissado com a diversidade? Como fica a situação? Infelizmente, vão muitas vezes encontrar pela frente um executivo, um prefeito, uma prefeita, pessoas autoritárias, intolerantes, sexistas, racistas, homofóbicas, mas fortalecidos pela expressão da vontade dos cidadãos, ou seja, eleitos vereadores, vão se enfrentar, porque nos termos da Constituição, o Legislativo Municipal é o principal controlador do Executivo Prefeito. Não há lei municipal sem aprovação pela vereança. As nossas vereanças têm também à disposição um órgão técnico, os tribunais de contas municipais e estaduais, para exercer o controle técnico, financeiro, fiscal da atuação dos executivos, principalmente na prestação dos serviços públicos. De parabéns o Brasil diverso, de parabéns os brasileiros com estas conquistas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.